Olá, meus queridos alunos do nosso curso intensivo de Teologia. Estamos de volta agora com os nossos estudos sobre o Novo Testamento e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de João. Vamos começar falando um pouco da autoria deste Evangelho. O apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, é considerado o autor do evangelho que leva o seu nome. Algumas evidências externas da autoria deste evangelho, Papias, um dos pais da igreja, contemporâneo de João, faz referência a João, um ancião da igreja, que teria escrito esse evangelho. Eusébio, que nos traz essa informação sobre Papias, também menciona a primeira carta de João, que evidentemente foi escrita pela mesma pessoa. Justino o Mártir, que viveu em 160 d.C., no diálogo com Trífo, disse que o milênio e a ressurreição geral foram ensinados pelo apóstolo João, que deveria ter sido o autor do Apocalipse. Taciano compôs o Diatessaron em 150 d.C. Ele declarou que o quarto evangelho foi escrito pelo apóstolo João. O cânon de Muratori, que é datado de 165 d.C., refere-se ao Evangelho de João e ao Apocalipse de João como parte do cânon. Teófilo de Antioquia, em 165 d.C., refere-se ao Evangelho de João. Tertuliano, em 200 d.C., também faz citação de quase todos os capítulos do livro de João. E Clemente de Alexandria, famoso erudito daquela cidade, cerca de 220 d.C., cita quase todos os capítulos do Evangelho de João. Além das evidências externas, que são as declarações de todos esses grandes homens de Deus, pais da igreja, também temos as evidências internas. O erudito do fim do século passado, Dr. F. Scott, escreveu no seu comentário sobre João, argumentando o seguinte: quem escreveu este evangelho foi judeu da Palestina. Conhecia muito bem a terra. Foi escrito por uma testemunha ocular, alguém que viveu com Jesus. Em João 19:35, 21:24, 13:23 e o capítulo 2, versículos 2 a 10, apresenta João como sendo possivelmente essa pessoa citada por Scott. Há também uma referência a um discípulo que Jesus amou. Isso parece indicar o próprio autor, como nos esclarece o capítulo 13, 24, o capítulo 20, de 2 a 10 e o capítulo 21, 7. Não há possibilidade de ser Pedro nem Tiago, que foi morto no ano 44 DC, de acordo com Atos capítulo 12. Então, as evidências externas e internas apontam para João como sendo o autor deste evangelho. Agora, em relação à data, existem duas possibilidades. Tradicionalmente, acredita-se que ele escreveu seu evangelho bem tarde, entre 90 e 95 d.C. Essa possibilidade existe em virtude de uma referência de Clemente de Alexandria que disse: João escreveu para complementar aquilo que outros evangelistas tinham escrito, isto é, os sinópticos. Mas não temos certeza de que este é o caso. Temos considerado a possibilidade desse evangelho ter sido escrito bem antes, entre 58 e 70 d.C. Há uma passagem no livro de João muito forte, que dá a entender que o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído. Isso só aconteceu nos anos 70 d.C. Agora, qual seria o propósito deste evangelho? Tem havido muita polêmica sobre o propósito do evangelho de João quando resolveu escrever o evangelho. Algumas sugestões. Uma polêmica contra os líderes de Israel que teriam se rebelado contra Deus. Há uma atitude de condenação muito forte contra os judeus que insistiam em não aceitar Jesus como o Messias. Clemente de Alexandria acreditava que João quis suplementar os outros evangelhos.
após ter lido os outros evangelhos, ele quis acrescentar outros dados. Alguns creem que foi escrito para combater o gnosticismo do cético. O capítulo 20 e 31 coloca o propósito do próprio autor ao ter escrito o livro. Então vale a pena você dar uma conferida no capítulo 20, versículo 31, né, onde João, ele mesmo, está colocando qual é o propósito do livro. O conteúdo do livro, né, ele faz um prólogo no capítulo 1, do verso 1 a 18, que é considerado pelos teólogos como sendo uma bomba ideológica contra o gnosticismo, onde João apresenta Jesus como o Verbo encarnado. O período de reflexão, apresentando Jesus como objeto de fé às pessoas que creram nele, do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 4, versículo 54. Período de controvérsias, desfechos da fé e da incredulidade, capítulo 5, 1 a 6, 71. O período de conflito, choque de fé com a incredulidade, 7, 1 até 11, 53. O período de crise, a declaração de fé e de incredulidade, capítulo 11, 54 até 12, 36. Período de conferência, fortalecendo a fé dos discípulos, capítulo 12, 37 até 17, 26. Período de consumação, a vitória sobre a incredulidade, capítulo 18, 1 a 20, 31. E o epílogo, a narrativa da pesca, que nos dá a impressão de que Jesus estava ensinando sobre a salvação dos gentios, no capítulo 21, versículos de 1 a 25. Algumas peculiaridades do Evangelho de João. No prólogo, o relacionamento de Cristo com o Pai, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus, capítulo 1, versículos 1 e 12. O verbo em relação ao universo, ele foi o agente da criação, capítulo 1, de 3 a 5. A relação de Jesus com João Batista, aquele que veio como luz para apresentar a pessoa de Jesus, capítulo 1, versículos 6 a 8 e o versículo 15. O Filho em relação ao cosmos, veio para aquilo que era dele, para aquilo que ele criou, mas o mundo não o aceitou. 1, de 9 a 14. O Filho em relação a Moisés, Moisés falando de Cristo, mas a graça e a verdade, especialmente a revelação do Pai, vinda do Filho único. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Afirmações do eu sou. João inclui no seu evangelho várias afirmações de Jesus em torno da expressão eu sou. Tal expressão vem do Antigo Testamento, relacionada com o próprio nome de Deus Yahvé, que no hebraico refere-se a este ser, que nunca teve começo e que nunca terá um fim. Jesus apresenta certas verdades relativas à sua própria pessoa, como nós encontramos em 7 declarações deste evangelho. Primeira, eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículos 35 a 51. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, 12 e capítulo 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículos 7 a 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, verso 6. E a 7ª afirmação, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, versículo 1. O livro é dividido em 2 partes. Apresentação de Jesus diante do mundo. Jesus opera sinais e milagres, todos com significados e propósitos. Capítulo 1 até o 12, 36a. Segunda parte. Jesus apresenta-se aos seus discípulos. Não há milagres, senão a ressurreição de Cristo. Capítulo 12, 36b até 21, 25. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos é que ele é o centro de todo milagre. Mesmo que eles não vissem milagres acontecendo, sempre que orassem, tinham que ter a certeza de que o maior milagre, a ressurreição final, a vida eterna, é garantida. Por enquanto, ficamos por aqui. Voltaremos no nosso próximo encontro para dar conclusão ao nosso estudo do Evangelho de João. Que Deus abençoe, meu querido aluno. Receba aonde você estiver a bênção de Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.